tema da mensagem de hoje que o Senhor Jesus colocou no meu coração para eu trazer para vocês nesta noite, o tema é: Deus vai te surpreender. Amém? Da mesma forma que Deus me surpreendeu com as bênçãos que Ele tem derramado sobre mim, Deus ele vai te surpreender também. E eu estava orando ali, né, ao Senhor Jesus, eu estava orando semana passada, e eu fiz um propósito com Deus em oração, de estar orando todos os dias. E o Senhor, ele me levou ali para estar lendo a Bíblia, né? Para estar conhecendo mais da palavra dele, porque às vezes nós somos negligentes, né? Às vezes nós corremos para lá e para cá, nós fazemos tantas coisas e não paramos muitas vezes para ler a palavra do Senhor Jesus, né? E aqui a palavra do Senhor Jesus é a nossa bússola, é aonde nós encontramos resposta para tudo. Às vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos de que lado, para que lado nós vamos. Se nós vamos para a direita, para a esquerda, se nós vamos para frente, se nós voltamos, nós não sabemos para onde ir. E às vezes a gente fica em frangalhos, né? A gente fica desanimado, a gente chora, e agora a gente pede conselho para um, pede conselho para outro. Só que nós esquecemos que a palavra do Senhor Jesus tem todas as respostas. E eu gosto muito de ler a palavra do Senhor Jesus, eu gosto de pegar uma história e ler e concentrar nessa história. E Deus ali, ele me levou para ler a história de José, né? E eu gostaria de ler um versículo com os irmãos. Esse versículo é o tema da minha mensagem hoje que eu tenho para vocês. Eu vou ser muito breve, tá? Para não cansar vocês, não cansar os irmãos. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor Jesus tem colocado no meu coração, tá? Gênesis 37, versículo 32. Gênesis 37, versículo 32, que diz assim: E enviaram uma túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a e a disse: É a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs panos de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, porém ele recusou. Ele recusou a ser consolado e disse: Na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Essa mensagem, ela nos conta uma parte da história de José. José, ele era um menino sonhador. Ele era um menino cheio de vida. Ele era um menino alegre. Desde o seu nascimento, ele já foi um milagre, né? A sua mãe, Raquel, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E mesmo ali na sua velhice, junto com Jacó, ela não desistiu da promessa do Senhor Jesus. Ela acreditou na promessa do Senhor Jesus. Ela buscou, mesmo sendo algo impossível para ela. Porque nós sabemos que uma mulher estéril é impossível aos nossos olhos ela dar a luz. Mesmo assim, ela não desistiu da sua promessa. Então, José, desde o início, ele já era uma promessa. Ele veio de uma mulher estéril e da velhice dela, de Jacó, né? E ali, quando José nasceu, foi um grande milagre, foi uma grande alegria. Jacó, ele ficou muito feliz, juntamente com Raquel, né? Porém, José, ele foi crescendo, né? Ele perdeu a sua mãe, Raquel morreu, mas Jacó sempre ali cuidando de José. Por ele ser assim alegre, por ele ser um menino cheio da alegria de Deus, ele causava inveja, né, na vida dos seus irmãos. Mesmo ele sendo alegre, mesmo ele sendo simpático, mesmo ele oferecendo ajuda, mesmo ele estando ali com seus irmãos, muitas vezes levando alimentos ali no campo para os seus irmãos, conversando com seus irmãos, mesmo assim, José ele foi vítima de inveja. Porém, José, algo que me surpreende muito em José é que ele nunca perdeu a fé dele. A fé de José era inabalável, né? Mesmo quando ele foi vendido ali como escravo pelos seus irmãos,
Porque isso foi algo abominável que os seus irmãos fizeram. Foi vendido como escravo. E aí os seus irmãos levaram a túnica dele, cheia de sangue, porém não era o sangue de José. Eles tiveram essa coragem de ver o sofrimento de Jacó. Não é verdade? Mas isso tudo já era um plano do Senhor Jesus na vida de José. E muitas vezes nós passamos por tantas adversidades, nós passamos por tantos problemas que nós queremos desistir da nossa fé. Nós pensamos, Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu já não acredito mais, eu perdi a minha fé. E José era o contrário. Por mais que estava acontecendo tudo isso com ele, ele tinha algo inabalável, que era a sua fé em Deus. José, ele não se prostrava para os homens. José, ele não trocava o amor de Jesus por ninguém. Mesmo ali, quando ele encontrou a Zenate, quando ele se apaixonou por ela, né, que eles tiveram aquele encontro, creio eu, que diz aqui na Bíblia, que deve ter sido amor à primeira vista, né? Ele, quando a Zenate disse para ele que ela tinha os deuses, que ela acreditava nos deuses, ele não se curvou mesmo assim. Ele falou assim, olha, o meu Deus vem em primeiro lugar. Então eu te pergunto, em qual lugar você tem colocado Deus na sua vida? Porque muitas vezes a gente só sabe reclamar, a gente só sabe murmurar. Ah, Senhor, mas está tendo toda essa pandemia aí fora, eu tô sem dinheiro, eu não consigo comprar as coisas, eu não consigo sair, eu tenho que ficar trancada dentro de casa, eu não aguento mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e só murmura, só reclama. Aonde você tem colocado Deus na sua vida? Em qual lugar você tem colocado Deus na sua vida? O Senhor Jesus, ele está pronto para te surpreender. Ele está pronto para te dar a vitória. Inclusive hoje, se ele quiser. Porque o Senhor Jesus, ele é dono de tudo. Ele é dono do tempo, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Ele tem o controle de tudo. Como Jesus ali, como Deus, tinha o controle na vida de José. Eu tenho certeza que José, como ser humano, com certeza, ele teve momentos que ele chorou, que ele desanimou. Ele foi muito injustiçado, José. José, ele foi vendido como escravo. Quando chegou lá no Egito, Potifar comprou ele, ele foi lá pro palácio de Potifar, ele conquistou Potifar. Potifar, creio eu, que era um homem duro de coração, né? Porque ele era chefe do comando de Faraó, ele era um homem de confiança. Acredito eu que ele era uma pessoa rude, né? Ele não era uma pessoa fácil de lidar. E ali ele foi injustiçado pela mulher de Potifar. Ele foi lançado dentro da prisão sem ter culpa alguma. E José, quando foi vendido, ele tinha 17 anos, ele era um adolescente. O que se passa na cabeça de um adolescente? Hoje, muitas vezes, se você olha um adolescente de 17 anos, ele não sabe nem para onde ele vai. Não sabe nem para que ele veio, para onde vou, o que vou fazer, né? E José, ele já tinha os seus planos traçados, ele já sabia o que ele queria da parte do Senhor Jesus. E José, quando foi lançado dentro da prisão, ali também ele entrou cheio da graça de Deus, porque o carcereiro caiu na graça de José. Então José, ele era cheio da graça de Deus. José, ele era cheio da presença de Deus. Por mais que muitas vezes ele estava passando por todas aquelas provas, todas aquelas adversidades, José, ele não desistiu. Ele tinha certeza que uma hora algo ia acontecer. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando era permissão do Senhor Jesus. E ele sabia que a vitória dele ia chegar. Então ele não abriu mão da promessa dele. Então eu falo para você nesta noite, não abra mão das suas promessas. Não troque Jesus por coisas que não vai te levar a nada. Não troque Jesus por promessas em vão, por coisas que não vão acontecer. Porque de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que ele fez na tua vida vai se cumprir. Ali atrás, quando José teve aquele sonho, que ele via aqueles feixes se curvando diante dele, ele não entendeu na hora. Né? E os irmãos ficaram irritados, o pai também, como assim nós vamos se curvar diante de você? Mal sabia José o que Deus já estava reservando para ele lá na frente. Imagina se ele desiste no meio do caminho. Imagina se ele se rende às promessas que tinha lá no Egito para ele. Então, muitas vezes, por mais que você esteja no Egito, por mais que você esteja no meio dessa confusão toda,
não troque Jesus. Não troque Jesus por nada. Porque o Senhor Jesus, para cumprir as promessas na sua vida, você precisa ficar na posição. José, ele não saiu da posição em nenhum momento. José, ele ficou na posição. Ele ficou ali. Eu creio que o Senhor Jesus vai me abençoar. Eu creio que o Senhor Jesus vai cumprir suas promessas. Eu creio que isso tem um propósito. Isso que eu estou passando hoje tem um propósito. E algo que José nunca perdeu foi a fé dele. Ele nunca deixou de falar com o Senhor Jesus. Por mais que ele tenha sido vendido pelos seus irmãos, ele nunca deixou de orar por eles. Ele nunca deixou de orar pelo seu pai. Ele nunca deixou de orar pelo seu povo que estava lá. E ali, quando José estava na prisão, né, que aquele copeiro foi preso, juntamente com o cozinheiro, né, de Faraó, ele teve a oportunidade. Deus, ele nos dá a oportunidade. E muitas vezes nós não sabemos aproveitar. José, ele soube aproveitar a oportunidade dele, ele soube aproveitar o momento dele. Ele decifrou aquele sonho, né, do copeiro e se cumpriu aquele sonho. E aí ele falou assim: não se esqueça de mim quando estiver na presença de Faraó. Ou seja, José aproveitou a oportunidade. E o que você tem feito das oportunidades que você tem? Você tem ficado dormindo? Você tem ficado sentado? O que você tem feito com as oportunidades que o Senhor Jesus tem dado para você? Porque muitas vezes a gente não vê a oportunidade, a gente vê só a derrota, a gente vê só as coisas ruins. Ali na prisão, José, ele poderia ver o quê? Só o lado ruim, né? Ele poderia ver, estou preso aqui, injustamente, eu não fiz nada, por que eu vou ajudar as outras pessoas? Por que eu vou fazer o bem? Pelo contrário, José, ele fez uma revolução naquela prisão. José, aonde chegava, prosperava. Aonde José colocava sua mão, prosperava. Aonde José chegava, ele tinha a graça de Deus. Ele caía na graça das pessoas. Porém, tinham muitas pessoas com inveja também. Por isso que nós temos que ter sabedoria do Senhor Jesus para conseguirmos decifrar o que é e o que não é. Mas com isso, a gente só consegue orando. E Jacó também estava orando na tenda. Tenho certeza disso. Que Jacó em nenhum momento deixou de orar. Em nenhum momento Jacó desistiu. Porque Jacó tinha aquela certeza no coração dele. Jacó, ele tinha certeza. Ele, como pai, ele sabia. Porque lá atrás, Jacó recebeu a promessa do Senhor Jesus. E então ele tinha certeza que a promessa de Deus ia se cumprir. E José, ali naquela prisão, passados-se 2 anos que ele tinha revelado aquele sonho do copeiro, Faraó teve um sonho. E era tudo promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele age de maneiras que muitas vezes nós não entendemos. Né? O Senhor Jesus, ele age de maneiras que às vezes nós olhamos e falamos: Deus, como vai ser? O que vai acontecer? Só que você tem que colocar os seus sonhos nas mãos de Deus. Em vez de você questionar, adore. Em vez de você questionar, ore ao Senhor Jesus. Passado ali 2 anos que ele estava preso, Faraó tem aquele sonho. E o copeiro, lembrei de José. Então o copeiro foi e falou de José para Faraó. Ali era plano do Senhor Jesus para as nossas vidas. Para a vida de José. E ali falando de Faraó, Faraó falou, antes disso, na verdade, né? Faraó mandou vir magos, adivinhadores, vir todo aquele povo que decifrava tudo, que sabia de tudo, sacerdote não sei da onde, e vieram todo mundo. Vieram muita gente para decifrar o sonho de Faraó. Ninguém conseguiu decifrar. Os maiores sábios vieram, os maiores magos vieram, e ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Foi quando o copeiro teve a ideia, né? Lembrou de José. Então eu digo para você nesta noite, alguém vai lembrar de você. Mas o que você tem feito para que alguém lembre de você? Para que você caia na graça? O que você tem feito? Você tem feito só coisas ruins ou você tem feito coisas boas também? Você tem ajudado quem precisa? Você tem orado para quem precisa? Ou você só tem pensado em você? José muitas vezes esquecia dele próprio e ele ajudava as outras pessoas.
Ele tinha o Espírito do Senhor Jesus na vida dele. Ele tinha o Espírito Santo do Senhor, a presença do Senhor Jesus era com José. Em nenhum momento Deus o abandonou. Mesmo estando naquela prisão, mesmo estando aflito, angustiado, agoniado, Deus estava com José. Deus estava cuidando de José. Deus não deixou José desvanecer a fé dele. Em nenhum momento. E ali quando o faraó mandou chamar José, que foi algo tremendo que aconteceu na vida dele, foi algo extraordinário. Eu até marquei aqui na Bíblia, no capítulo 41, no versículo 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha o que Faraó falou aqui. Disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Faraó, ele não acreditava no nosso Deus. Ele acreditava em outros deuses. Ele não acreditava no Deus de José, né? Mesmo assim, Faraó falou: Não acharemos homem como este, em que haja o Espírito de Deus. O próprio Faraó sentiu Deus na vida de José. Porque quando José chegou, o Espírito Santo do Senhor estava com ele. A graça do Espírito Santo estava junto com ele ali. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Imagina como ficaram todos aqueles magos, aqueles adivinhadores, aqueles sacerdotes. Olha a honra de Deus para José. Depois de José ter passado por tudo isso, né, os estudiosos dizem que José tinha 30 anos quando isso aconteceu. Quando ele chegou no Egito, ele tinha 17. Foram 13 anos de prova. Foram 13 anos de luta. Foram 13 anos de oração. De não desistir. De persistir. E às vezes a gente passa por um mês de prova e já está querendo desistir. Já está querendo deixar Deus. Já está querendo, não quero mais, deixa pra lá, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais fazer nada. E não é assim, irmãos. A bênção do Senhor para sua vida tem que ser conquistada. A bênção de Deus para sua vida não vai vir fácil. É no joelho, é orando. Muitas vezes você tem passado provas, tribulações, muitas vezes até a mais, porque você não tem orado. Você não tem entregado nas mãos do Senhor os seus sonhos, os seus objetivos. Você só tem reclamado, você só tem murmurado. Você tem perdido a sua fé. E tem algo que você não pode perder nunca, é a sua fé. Porque na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus se você não tem fé das promessas dele que ele tem para a tua vida? Deus, ele tem muitas promessas para minha vida. Muitas, 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 muitas. Quando eu era adolescente ainda. E eu creio que isso vai se cumprir. Muitas já têm se cumprido na minha vida. Muitas eu posso ver o cuidado de Deus com a minha vida. Muitas ele tem feito. Muitas coisas ele tem feito por mim. Eu tenho certeza que por você também. Se você está aqui vivo, se você está aqui respirando, se você acordou hoje, é porque Deus te deu mais uma oportunidade. É porque Deus deixou você acordar. Então dê glória a Ele por isso. Ore a Ele por isso. Agradeça a Deus por isso. Porque Ele deixou hoje você levantar. Ele deixou hoje você ter uma nova oportunidade com a sua família, com seus filhos. Então não seja murmurador, seja adorador. Em vez de você murmurar, adore. Seja adorador como José. E a honra de José ele foi tão grande ali, porque Faraó ele era o maioral ali. Faraó era quem mandava no Egito inteiro. E ali, quando diz aqui no 39, depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Olha só, Faraó colocou José na sua casa. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Faraó entregou o povo do Egito nas mãos de José. Quem era José? José era um escravo. José chegou como escravo ali. Um menino que ninguém dava nada por ele. Ele foi açoitado, deram risada dele. Ele foi caluniado, ele foi humilhado. Ele apanhou, ele sofreu. Mas ele não desistiu. Então eu falo para você nesta noite, irmãos, não desista.
Não desista das promessas de Deus para a tua vida. O Senhor Jesus, ele tem falado fortemente comigo através dessa palavra. Vamos ser como José e não desistir da palavra do Senhor Jesus. E não desistir das promessas dele para a nossa vida. Vamos ser gratos a Deus, vamos saber agradecer. E mesmo Deus não se esquecendo de José, ele também não se esqueceu de Jacó. Ele também não se esqueceu da promessa que ele fez lá atrás para Abraão. Que grande seria a sua descendência. Então estava tudo no controle de Deus. Deus, ele estava com seu controle de tudo. Como diz aquele hino da Raíssa Ravel, né? Com controle remoto. Deus estava com controle remoto da vida de José. E ele tem também o controle da tua vida e da minha vida. E na palavra de Deus diz aqui: disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou o Faraó o anel da sua mão, da sua própria mão, era o anel de Faraó de ouro. Tirou da sua mão e pôs na mão de José. Olha que honra, irmãos. Pensa na honra de todo mundo vendo tudo isso, o Faraó pegando o seu próprio anel e colocando na mão de um escravo. Mas José não era simplesmente um escravo, ele era filho de Deus. Ele era filho do Rei dos Reis, do Deus dos deuses. E ali ele colocou o anel na mão, o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. O fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E ali ele colocou o nome dele de Zafenate Paneia, que diz: Deus salva, ele vive. Você quer honra maior que essa? E além disso tudo, entregou a Zenate para ele, que era a mulher dos sonhos de José. Olha as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. E ali, quando veio a grande fome no Egito, quem veio para o Egito para comprar comida? Os seus irmãos. E ali, o que José poderia fazer? O que você faria no lugar de José? Vamos ser bem sinceros, né? O quê? Meus irmãos que me vendeu, me deu como escravo, que eles morram de fome. Nós somos assim, irmãos. Eu não quero eles aqui. Pode prender, pode expulsar. Só que José não pensou assim. Porque a bênção de Deus já estava sobre José. E algo que José tinha no coração dele, que era tremendo, era o perdão. Muitas vezes nós não queremos perdoar por coisas muito, mas muito menores. Ah, mas aquela irmã falou do meu cabelo. Ah, aquela irmã falou do meu sapato. Aquela irmã passou por mim, não olhou na minha cara, não me cumprimentou. Eu não vou mais falar com ela. Ah, eu não gosto daquela irmã. Não vou com a cara dela. Por muito menos, nós perdemos as nossas bênçãos. Por que José ele foi tão abençoado? Porque ele tinha o coração de Deus. Ele tinha um coração puro. Ele perdoou os seus irmãos. Ele abraçou os seus irmãos. Ele deu alimento para os seus irmãos. E ali toda a família de José veio morar ali no Egito. E eles foram fartos de alimento. Eles vestiram as melhores roupas. José deu as melhores roupas, as melhores casas, os melhores alimentos. Jacó encontrou José. E a promessa de Deus se cumpriu. Deus, ele surpreendeu Jacó. Porque pensa você achar que o seu filho já está morto, que não tem mais esperança. Que as promessas de Deus morreu para a tua vida. Só que mal sabe você que Deus ele vai te surpreender. Mal sabe você que a promessa do Senhor está muito perto. Está muito mais perto do que você imagina. Não perca sua fé. Não desista. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, para a esquerda. Só creia nas promessas de Deus. Porque vai se cumprir na tua vida. A promessa que Ele tem para você não é para o seu irmão da direita nem da esquerda, é para você. Por isso não desista, não desista. Perdoa quem você tem que perdoar. Abrace quem você tem que abraçar. Não perca tempo, irmãos, com poucas coisas, com pequenas coisas. Seja cheio da graça, como José foi. Passe pela prova, glorificando o nome do Senhor Jesus, orando, acreditando que a promessa do Senhor Jesus vai chegar para você.